A mitologia grega constitui um vasto corpo de narrativas, que envolvem os deuses, heróis, rituais e a compreensão da natureza pelo povo da Grécia Antiga. O estudo da sua origem é fundamental para a compreensão da cultura, religião e da influência duradoura que exerceu sobre a civilização ocidental. Contudo, rastrear as origens da mitologia grega é uma tarefa complexa, dada a dependência de evidências fragmentadas e tradições orais em constante evolução. Este relatório tem como objetivo explorar a gênese da mitologia grega desde as suas raízes mais remotas até a sua disseminação pelo mundo grego antigo. As tradições orais, por sua natureza, evoluem ao longo do tempo, incorporando novos elementos e adaptando-se a diferentes contextos culturais. Desta forma, a origem não deve ser vista como um evento singular, mas sim como um processo prolongado de desenvolvimento e síntese. Fontes da mitologia grega. A nossa compreensão das origens da mitologia grega depende de diversas fontes primárias que fornecem evidências sobre os mitos mais antigos. Tradições orais. Antes do advento da escrita generalizada, os mitos gregos eram principalmente transmitidos oralmente através de bardos e contadores de histórias. Esta tradição oral, que incluía mitos, lendas e poemas épicos, desempenhou um papel fundamental na transmissão do conhecimento e das crenças culturais de geração em geração. Bardos como Homero, provavelmente no século VIII a.C., tiveram um papel crucial na formação e codificação destas tradições orais em poemas épicos como a Ilíada e a Odisseia. No entanto, a natureza oral desta transmissão apresenta desafios, como a potencial ocorrência de variações e transformações ao longo do tempo. A natureza oral da transmissão inicial implica um cenário mitológico dinâmico e fluido, onde as histórias podiam ser adaptadas e reinterpretadas por diferentes comunidades e contadores de histórias. Sem textos escritos fixos, a transmissão de mitos estaria sujeita à memória, à performance e ao contexto cultural específico do narrador e do público. Isto poderia levar a variações regionais e narrativas em evolução. Textos escritos antigos. As primeiras obras literárias fornecem os relatos escritos mais substanciais dos mitos gregos. A Teogonia de Hesíodo, escrita no século VIII e VII a.C., representa um dos relatos sistemáticos mais antigos da criação do universo e da genealogia dos deuses. Esta obra é significativa pelas suas narrativas detalhadas das divindades primordiais, como Caos, Gaia e Urano, e pela emergência do panteão olímpico. Hesíodo tentou impor uma estrutura e ordem às tradições mitológicas existentes. A Teogonia de Hesíodo representa um passo crucial na formalização da mitologia grega, tentando criar uma narrativa coerente das origens cósmicas e divinas. Ao escrever e estruturar os mitos, Hesíodo forneceu uma versão mais fixa e autoritária em comparação com a natureza fluida das tradições orais. Isto provavelmente influenciou a compreensão e a transmissão subsequentes destes mitos. Os hinos homéricos, datados aproximadamente dos séculos VIII e VII a.C., são outra importante fonte. Esta coleção de hinos anônimos, dedicados a vários deuses e deusas, oferece informações valiosas sobre os seus atributos e os mitos a eles associados. Além destas obras principais, outros poetas e escritores, em prosa antigos, como fragmentos do ciclo épico, poetas líricos como Píndaro e historiadores, como Heródoto, ocasionalmente referenciaram ou recontaram mitos, contribuindo para o nosso conhecimento. Evidências arqueológicas. A cultura material também desempenha um papel importante na compreensão das crenças religiosas antigas e das potenciais conexões mitológicas. As civilizações minoica e micênica da Idade do Bronze deixaram vestígios arqueológicos como frescos, cerâmica e artefatos religiosos, que sugerem potenciais ligações entre as suas crenças e a mitologia grega posterior. Por exemplo, evidências arqueológicas sugerem que as práticas religiosas minoicas, particularmente a adoração de uma deusa-mãe de touros, podem ter influenciado os primeiros cultos gregos. A proeminência de divindades femininas e a iconografia do touro em contextos minoicos e gregos antigos apontam para esta possível ligação. As evidências arqueológicas sugerem um grau de continuidade ou influência das civilizações egeias anteriores no desenvolvimento da mitologia grega.
A presença de símbolos e figuras religiosas semelhantes em artefatos minoicos e micênicos, e na mitologia grega posterior, indica uma potencial herança cultural e adaptação de crenças pré-grega. Influências na mitologia grega antiga. A formação da mitologia grega foi provavelmente influenciada por civilizações anteriores e culturas vizinhas. Civilizações pré-gregas no Egeu, as civilizações minoica e micênica, que floresceram na região do Egeu, antes da ascensão da Grécia clássica, podem ter exercido um impacto significativo. Os gregos micênicos, ao chegarem e dominarem a civilização minoica, podem ter adotado e adaptado elementos da religião e mitologia minoicas. É possível que certos elementos religiosos minoicos tenham sobrevivido em cultos e mitos gregos posteriores. A interação e a potencial sobreposição entre as culturas minoica e micênica provavelmente desempenharam um papel significativo na formação das primeiras formas da mitologia grega. À medida que os micênicos entraram em contato e eventualmente dominaram a civilização minoica, ocorreu provavelmente um processo de intercâmbio cultural e sincretismo, levando à integração de elementos religiosos e mitológicos minoicos na tradição grega em desenvolvimento. Influências do Próximo Oriente. Existem potenciais conexões e paralelos entre os mitos gregos e os das civilizações antigas do Próximo Oriente, como a Mesopotâmia, os hititas e os cananeus. A transmissão de mitos e motivos pode ter ocorrido através do comércio, do intercâmbio cultural e das migrações. Exemplos de potenciais paralelos incluem mitos da criação, narrativas de dilúvios e histórias de divindades poderosas. O contato com as culturas do Próximo Oriente provavelmente introduziu novos temas mitológicos e estruturas narrativas no mundo grego. A Grécia Antiga fazia parte de um mundo mediterrâneo mais vasto, com comércio e intercâmbio cultural ativos. Esta interação teria exposto os primeiros gregos aos mitos e lendas dos seus vizinhos do Próximo Oriente, alguns dos quais podem ter sido adotados e adaptados às suas próprias tradições. Influências egípcias. As influências da religião e mitologia do Antigo Egito, particularmente no que diz respeito aos conceitos de vida após a morte, genealogia divina, divindades com cabeça de animal, embora menos diretas do que as influências do Próximo Oriente, também são consideradas. No entanto, a extensão da influência egípcia é debatida entre os estudiosos. Embora menos pronunciadas do que as influências do Próximo Oriente, alguns estudiosos sugerem potenciais, embora menos diretas, conexões entre as ideias religiosas e mitológicas egípcias e as gregas antigas. Os antigos gregos tiveram contato com o Egito, particularmente durante os períodos posteriores. Embora a apropriação direta de narrativas complexas possa ser menos provável, certos conceitos religiosos ou representações simbólicas podem ter chegado ao pensamento grego. A criação do cosmos e dos deuses, teogonia. Os mitos gregos da criação do cosmos, detalhados principalmente na Teogonia de Hesíodo, descrevem a emergência da ordem a partir do caos primordial. As divindades primordiais, inicialmente surgiu o caos, o vazio primordial, seguido por Gaia, a terra, Tártaro, o mundo inferior, e Eros, o desejo. Gaia, por si só, deu à luz Urano, o céu. Os titãs, da união de Gaia e Urano nasceram os titãs, os cíclopes e os hecatonquiros. Urano, temendo o poder dos seus filhos, aprisionou-os nas profundezas da terra. Gaia, angustiada, planeou vingança e convenceu seu filho Cronos a castrar Urano com uma foice. Do sangue derramado de Urano nasceu Afrodite. Os deuses olímpicos, a geração seguinte de deuses, filhos de Cronos e Reia, incluía Zeus, Hera, Poseidon, Hades, Héstia e Deméter. Cronos, temendo uma profecia de que seria derrubado pelo seu próprio filho, engolia cada um dos seus filhos ao nascer. Reia, desesperada, enganou Cronos, dando-lhe uma pedra envolta em panos para engolir em vez de Zeus. Zeus, criado em segredo, regressou mais tarde para desafiar o seu pai. Seguiu-se a titanomaquia, a grande guerra entre os deuses olímpicos e os titãs. Os olímpicos, liderados por Zeus, venceram e estabeleceram seu domínio, aprisionando os titãs no Tártaro. A Teogonia apresenta uma narrativa da emergência da ordem cósmica
a partir do caos primordial, através de uma série de lutas de poder e conflitos geracionais entre as divindades. O relato de Hesíodo descreve uma progressão de forças primordiais abstratas para deidades mais antropomórficas, com cada geração a superar a anterior. Esta narrativa reflete uma compreensão social da mudança, do conflito e do estabelecimento da ordem. A ascensão dos deuses olímpicos. O estabelecimento do panteão olímpico, como a força dominante no reino divino, representou uma transição significativa na mitologia grega. O significado da titanomaquia. Este conflito foi um mito fundador crucial que legitimou o domínio dos deuses olímpicos e estabeleceu a sua supremacia sobre a geração mais antiga de titãs. Os mitos que envolvem os deuses olímpicos, como a derrota dos titãs, refletem uma mudança de poder e o estabelecimento de uma nova ordem divina. A vitória dos deuses mais jovens e antropomórficos sobre os titãs mais antigos e elementais pode ser interpretada simbolicamente. A titanomaquia pode refletir uma mudança social nas crenças religiosas, ou a consolidação do poder por um novo grupo, ou ideologia dentro da sociedade grega antiga. A derrubada dos titãs pelos olímpicos pode ser interpretada como uma representação simbólica da mudança social, talvez a ascensão de um novo culto religioso, ou o estabelecimento de uma ordem divina mais estruturada e hierárquica. A divisão dos domínios. Após a sua vitória, os deuses olímpicos dividiram o cosmos entre si. Zeus tornou-se o governante do céu, Poseidon do mar e Hades do submundo. Os outros deuses olímpicos principais, como Hera, rainha dos deuses, Atena, deusa da sabedoria e da guerra, Apolo, deus da luz e da música, e outros tinham papéis e responsabilidades específicas dentro desta ordem divina. Primeiros cultos e adoração. Evidências arqueológicas indicam a existência de formas primitivas de culto associadas aos deuses olímpicos, como santuários e oferendas votivas, demonstrando a crescente importância deste panteão na vida religiosa dos antigos gregos. O estabelecimento do panteão olímpico marcou um desenvolvimento significativo na identidade religiosa e cultural grega, moldando a sua compreensão do divino e a sua relação com ele. O panteão organizado, com papéis e domínios distintos, forneceu uma estrutura para a prática religiosa e moldou os valores morais e sociais da sociedade grega antiga. Evolução e disseminação da mitologia grega. Os mitos gregos evoluíram e espalharam-se por diferentes regiões da Grécia Antiga, adquirindo variações locais e sendo perpetuados através da narrativa e da performance. Variações regionais. Existiam mitos locais e variações nas histórias de deuses e heróis em diferentes cidades, estado e regiões. Variações regionais nos mitos, como os diferentes papéis de heróis e divindades locais, indicam a natureza descentralizada das primeiras práticas religiosas gregas. Cultos ou heróis regionais com narrativas mitológicas únicas são exemplos desta diversidade. A estrutura política descentralizada da Grécia Antiga contribuiu para o desenvolvimento de variações regionais na mitologia, refletindo identidades e tradições locais. A natureza independente das cidades-estado gregas permitiu o desenvolvimento de práticas e crenças culturais distintas, levando a variações na interpretação e transmissão de mitos comuns e ao surgimento de figuras mitológicas localizadas. O papel da narração e da performance. A tradição oral continuou a ser crucial, com bardos, poetas e apresentações dramáticas a desempenharem um papel vital na perpetuação e evolução dos mitos. A narração e a performance serviram como mecanismos cruciais para a transmissão, adaptação e reinterpretação dos mitos gregos ao longo do tempo e do espaço. A natureza dinâmica das tradições orais e performativas permitiu que os mitos permanecessem relevantes e envolventes para diferentes públicos, levando à evolução contínua e à exploração de novos temas e perspectivas. Influência em culturas posteriores. A mitologia grega deixou um legado duradouro, influenciando profundamente a mitologia romana e, posteriormente, a cultura, a arte e a literatura ocidentais. Em suma, a origem da mitologia grega é um processo complexo e multifacetado, moldado por tradições orais, fontes escritas antigas, evidências arqueológicas e influências de civilizações vizinhas.
A sua evolução e disseminação através da narrativa e da performance levaram a variações regionais e a uma rica tapeçaria de histórias que continuam a fascinar e a influenciar o mundo.